Olá! Tudo bem com você? Confio que bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu companheiro, minha companheira de leitura. Me contem como vocês passaram a semana. Gente, semana passada foi complicado a gravação, hein? Ainda vou me desculpar pelaquela péssima leitura. Mas hoje eu tô melhor e com certeza essa gravação vai ficar muito diferente do que a anterior. Bom, quero agradecer a cada um de vocês que está aqui me acompanhando. Quero me desculpar por outra coisa. Ontem, quarta-feira, eu não consegui postar a gravação da coleção, do bloco de leitura da coleção Ramsés, porque eu não consegui fazer a leitura. Por ter ficado 4 dias passando muito mal, eu não consegui. As minhas tarefas, os meus afazeres em casa e os meus outros compromissos ficaram todos acumulados e eu não consegui gravar. Então, ficou para a semana que vem o bloco de leituras de Ramsés, os capítulos finais de Ramsés, o Filho da Luz. Sem mais enrolação, vamos à a menina que não sabia ler. No bloco anterior, relembrando um pouquinho, a gente finalizou a leitura com Florence encarando, confrontando a senhorita Taylor sobre as passagens que ela encontrou no quarto da senhorita Taylor. Finalizamos a leitura com a senhorita Taylor muito brava com a Florence e a Florence falando que para ela pouco importava, o que ela ia fazer, porque as passagens eram a prova de que ela precisava, de que a senhorita Taylor estava planejando fazer algo com o Giles, um sequestro, provavelmente. E vamos continuar a leitura, mas vou pedir encarecidamente. Me ajudem a divulgar o meu canal, as minhas leituras. Curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acharem que vão gostar, com a pessoa que vai gostar dessa leitura. Comenta qualquer coisa, mesmo que seja um pontinho aqui. Deixa um ponto nos comentários, um joinha, um coraçãozinho, uma careta, uma risadinha. Qualquer coisa ajuda, qualquer letrinha ajuda a dar engajamento para o canal. Além das visualizações, claro. Então, vamos lá. 3 minutos de bate-papo. Capítulo 24. Naquela tarde, o médico veio me ver e constatou que meu tornozelo estava torcido, prescrevendo descanso total, com a precaução de mantê-lo livre de todo o peso por 1 semana. Assim, ficava deitada na saleta fingindo que estava bordando, mas na verdade lendo meu livro, que eu cobria sempre que a senhora Grouse ou qualquer um dos criados entrava. E essa foi minha rotina nos dias seguintes. Todas as manhãs, John vinha para carregar-me, levando-me do quarto para passar o dia no sofá da saleta. Na hora das refeições, traziam-me uma pequena mesa com a comida. À noite, John levava-me de volta para o quarto. Não tinha ideia do que a senhorita Taylor havia dito à senhora Grouse em relação à perseguição pelo bosque. Mas fosse o que fosse, obviamente a convencera de que não havia passado de um jogo, pois ficou claro que a governanta de nada suspeitava. Às vezes, quando ficava sozinha com ela, ocorria-me contar-lhe tudo, mas continha-me, pois ainda duvidava de que seria acreditada. Não, o melhor plano seria fazer Theo pegar as passagens e então, de alguma maneira, fazê-las chegar a Hindley e assim provar as intenções da nova preceptora.
O problema imediato que eu tinha em relação a isso era como fazer para que Theo se apossasse das passagens, pois a senhorita Taylor, acatando o médico, havia interpretado descanso total como nenhuma visita. Até mesmo as vindas de Giles para ver-me foram reduzidas ao mínimo. O próprio Giles havia superado seu medo momentâneo em relação a ela, o que eu imaginava ser apenas o esperado. Agora que ficava sozinho com ela durante a maior parte do dia. Em suas visitas, esquivava-se de todas as minhas tentativas de voltar a falar da sua iminente viagem com a costumeira tagarelice infantil. Giles, sussurrei quando ficamos sozinhos por um instante durante a manhã. Ela lhe disse alguma coisa sobre ir embora com ela? Flo, ele se retraiu. Agora que você ficou sem usar uma de suas pernas por algum tempo, o que preferiria ter? Uma perna cortada ou um dos olhos arrancados? Como eu responderia a isso? Dificultava enormemente o fato de não conseguir pensar em como poderia trazer Theo para casa para colocar meu plano em ação. A coisa toda parecia desesperançada, pois ela o havia banido. Por isso, me surpreendi na terceira manhã da minha indisposição ao olhar pela janela da saleta para a entrada e dar com a figura familiar caminhando com seu andar de garça na direção da casa. Alguns instantes depois, a senhora Grouse o trouxe até a mim. Theo, eu disse arquejante assim que ficamos sozinhos. Como conseguiu burlar a proibição? Apelando para uma autoridade maior, ele sussurrou, pois eu coloquei um dedo nos seus lábios para que falasse baixo, e lembrei-o do espelho com um sinal de cabeça. Ele encheu o peito como um pombo ao cortejar a pomba. Fingi um ataque de asma. Assim, meu pessoal trouxe o médico, e de passagem, mencionei que era uma pena que você não pudesse receber visitas. Naturalmente, ele disse que isso era bobagem e que nada lhe faria melhor. Por isso estou aqui. Quanta inteligência da sua parte! Sim, sorriu envergonhado. Ele também disse que não era uma boa ideia que eu saísse, dado o meu estado, pois estava falando da asma, mas esse é outro assunto. Nesse momento, a senhorita Taylor entrou bruscamente na sala, evidentemente tendo visto Theo através de um dos seus espelhos, seguida por Giles, que se aproximou dele e o encheu de perguntas e súplicas para jogar isso e aquilo. A senhorita Taylor esperou pacientemente, até que a primeira onda de entusiasmo de Giles por nosso velho amigo diminuísse. E então disse: Acredito que lhe disse, Sr. Van Hooser, que o médico ordenou descanso total para Florence. Não queremos que ela seja muito estimulada, não é mesmo? Theo sorriu. Preciso dizer, madame, que não consigo ver como qualquer estímulo pode ter algum efeito sobre o tornozelo de uma pessoa. Mas, de qualquer forma, tenho o aval da autoridade médica que garantiu-me que lhe fará bem em ter companhia. E explicou o que havia dito o médico, omitindo o alerta em relação a si mesmo. A senhorita Taylor ficou mastigando o lábio e então disse: Muito bem. Venha, Giles, está na hora da lição. Poderá ver o Sr. Van Hooser mais tarde. Quando Theo e eu ficamos sozinhos, conversamos mais um pouco sussurrando, enquanto eu lhe explicava o que devia fazer com as passagens, se as conseguisse pegar, e o que devia dizer a Ridley. Então ele ficou de pé e disse de maneira teatral: Diga, está precisando de algum livro da biblioteca? Ele estava de costas para o espelho e fazia sinais com as sobrancelhas para mostrar que não estava falando sério.
Entendi imediatamente o que ele pretendia. Sob o pretexto de ir até a biblioteca para mim, ele poderia chegar à torre e pegar as passagens. Pedi-lhe que trouxesse Macbeth. Então Theo saiu. Foi primeiro à biblioteca, encontrou Macbeth onde eu lhe disse que estaria e então foi para a torre. Se por acaso encontrasse a senhorita Taylor no caminho, diria que havia se enganado ao sair da biblioteca e se perdera. Com sorte, sendo Theo aparentemente tão vago e idiota, conseguiria se fazer acreditar. Felizmente não encontrou ninguém no breve desvio, embora a senhorita Taylor tenha decidido dar uma olhada em mim enquanto ele estava fora. "Onde está o Sr. Van Hooser?" ela perguntou. Eu jurava que ela suspeitava de algo. Evidentemente, eu tinha visto sair através do seu espelho espião e o perdera de vista quando ele saiu do seu mapa ao deixar a biblioteca. Ele foi até a biblioteca para me trazer um livro. Isso era verdade e estava de acordo com o que ela tinha visto. Então, Theo voltou, entregou-me o livro e, ao fazer isso, com as costas voltadas para ela e o espelho, colocou a mão sobre o bolso do peito. "Bem, Florence, sinto muito, mas preciso ir. Tenho coisas a fazer", ele disse, acrescentando com uma estudada significância. Isso era a pior parte do envolvimento de Theo e Giles em qualquer estratagema. Eles não tinham meu dom. A senhorita Taylor ficou imediatamente de orelha em pé. "É mesmo, Sr. Van Hooser? E o que poderiam ser essas coisas?" Theo corou e começou a gaguejar, o que logo se transformou em uma tosse, o que por sua vez levou à necessidade de usar o spray. Quando se recuperou, ele disse: "Ah, um pouco disso e daquilo, senhorita Taylor. Matemática e grego. Meu tutor é rigoroso e devo manter o ritmo dos meus estudos para quando estiver bem o bastante para voltar à escola." Essa recuperação foi boa para os padrões de Theo, mas por dentro praguejei por ele ter arruinado as coisas ao tentar bancar o esperto. Agora era óbvio que a preceptora sabia que ele tinha as passagens. Ela não sabia o que faria, mas teria sido melhor que permanecesse no escuro quanto ao seu paradeiro. Fim do capítulo 24. Capítulo 25. Os dias que se seguiram foram uma agonia para mim. Deitada e impotente como estava, não só incapaz de fazer qualquer coisa para impedir o avanço dos planos da senhorita Taylor, mas também na mais terrível ignorância quanto ao andamento dos meus. Eu não tinha como saber o que Theo estava fazendo. Ocorreu-me que a resposta podia ser simplesmente nada. Absolutamente nada. Suponhamos que ele refletisse sobre o que tinha visto. Uma garota meio maluca num estado de descompostura indecorosa, perseguida pelo bosque por sua preceptora. Junto com o que eu lhe havia contado, que essa mesma preceptora era um fantasma, o espírito de uma preceptora anterior que havia voltado para nos assombrar e levar embora meu irmão. Mas, por algum motivo que ainda não estava muito claro, além disso, que esse mesmo espírito podia enxergar como uma coruja no escuro, sem recorrer a velas, caminhar sobre a água e observar as pessoas através dos espelhos da casa. E se ele refletisse sobre tudo isso e decidisse que eu não estava em meu juízo perfeito? Era muita coisa para esperar que mesmo alguém tão ingênuo como Theo acreditasse. Mas então o garoto enganou-me. Praticamente o único entretenimento que tinha durante a minha recuperação era dissimular meu livro da Sra. Grouse e de Meg, que me paparicavam tanto
que nunca ficava mais que 1 hora sozinha. Tão logo me acomodava para ler, uma ou outra entrava para acender a lareira ou trazer-me algo para beber ou algum docinho, bolo ou um dos biscoitos que Meg havia preparado especialmente e sem dúvida consumido meia dúzia, de forma que eu estava constantemente pegando o meu bordado e colocando-o sobre o livro. Assim, ficava lendo e parando, e era quase como nos velhos dias das 3 ou 4 páginas na torre, quando eu tinha que erguer os olhos para ver se Theo estava chegando. Ficava pensando em como a senhora Grounds não se perguntava por que meu bordado não avançava, ou se secretamente me considerava uma Penélope, desfazendo à noite o que havia bordado durante o dia. Outra coisa que me deixava ansiosa era o que aquela bruxa da nossa nova preceptora poderia fazer com Giles, pois além de alguns minutos aqui e ali, como depois de uma refeição, ela o mantinha longe de mim, no quarto de estudos, minha ausência dando-lhe a oportunidade perfeita para envenenar sua mente contra mim e seduzi-lo com seus planos. Embora tivesse poucas chances de ficar sozinha com Giles, quando conseguia sussurrar-lhe uma pergunta, ele era reticente, inclinando a cabeça e evitando meus olhos. E então mudava de assunto rapidamente. Giles não revelaria facilmente um segredo, mas não escondia muito bem o fato de que tinha um. Evidentemente, ele agora fazia parte do seu plano. Os segredos eram divididos com ela, não comigo. Não havia como eu mudar isso por enquanto. Tudo o que eu podia fazer era passar os dias como a dama de Shalott, esperando que Hadley surgisse em sua reluzente armadura. Mas então, não foi Hadley quem apareceu, mas Theo. Podia jurar que havia algo de errado no momento em que atravessou a porta. Estava tão aflito que quase entrou correndo na sala e despejou tudo. Mas levantei um dedo e gesticulei na direção do espelho para alertá-lo. E ele se aproximou de mim do sofá. Você encontrou Hadley? Sussurrei. O que ele disse? Theo mexeu a cabeça miseravelmente. Só ontem consegui ir à cidade. Tive outro ataque de asma, dessa vez de verdade. Ainda estou muito mal e fiquei acamado. Por isso meu tutor não permitiria que eu fosse. Não que pudesse ir de qualquer forma. Impacientei-me diante de tudo isso, pois a asma de Theo não despertava em mim o mesmo interesse que despertava nele. Que doença de quem quer que fosse interessaria a outro alguém? Mas eu não disse nada, pois não queria dar-lhe a impressão de que não me importava. Theo era agora meu único aliado, até que Hadley aparecesse. E então, o que aconteceu? Sibilei. Mas antes que pudesse responder, Theo teve uma crise de tosse, a pior que eu já testemunhara, de forma que entre os acessos, sua respiração era um chiado, como alguém serrando madeira ou raspando as unhas na lousa. Senti um frio nos dentes. Theo tirou seu spray, deu uma boa aspirada e acabou se acalmando. Bem, ontem eu estava muito melhor e pedi para sair com a carruagem para um passeio. Meu tutor não quis acompanhar-me. Ele nunca quer. Prefere passar a vida estudando seus livros. E assim, uma vez na carruagem, pedi ao condutor que me levasse até a cidade. Lá chegando, disse que queria ir até a papelaria para ver se haviam recebido algum livro novo, para depois poder escapar até a delegacia de polícia. Mas você não conseguiu ver Hadley? Era difícil evitar um tom de exasperação.
Desejei tanto que tivesse sido eu em vez de Theo a caminhar por aquelas calçadas. Senti que eu não teria falhado, embora nisso logo visse que estava enganada. Não, é nisso que vou chegar. Mas por que não? Eu sabia que parecia zangada, mas não conseguia me controlar. A existência de meu irmão poderia depender disso, e tamanha decepção soterrava minhas esperanças. Porque ele não estava lá. Theo me devolveu no mesmo tom, incomodado com minha exasperação. Amolecida, levantei o dedo, pois ele erguera a voz o suficiente para ser ouvido pelo espelho. Theo baixou a voz. O funcionário disse que estava trabalhando em um caso importante. Ele está em Nova York. Ficará fora por 1 mês. Uma lágrima escorreu-me pelo rosto. Senti a frustração de empacar a cada volta. Então não há esperança. Nenhuma esperança. Espere, Florence, você ainda não ouviu tudo. O funcionário perguntou-se do que se tratava, e eu mencionei que não era assunto meu, mas estava lá em seu nome. E ele disse que nesse caso tinha algo para você, uma carta. Mantenha a voz baixa, sibilei novamente. Uma carta? Onde está? Bem, dentro do meu casaco. Você acha que é seguro passá-la aqui? Espere um momento, deixe-me pensar. Olhei para o espelho. Se Theo se aproximasse mais, ou minha virtude estaria comprometida, ou seria óbvio que ele estava me entregando algo. Escute, em que lugar do seu casaco? No bolso de dentro, do lado direito. As passagens também. Está bem. Vou falar normalmente com você. Faça o que eu disser. E eu vou enfiar a mão dentro do bolso do seu casaco e pegar a carta, ok? Theo arregalou os olhos diante da agradável impropriedade do gesto. Ok. Theo, disse em voz alta. Escorreguei um pouco. Será que você poderia fazer a gentileza de me levantar? É claro, senhorita Florence, adoraria poder ajudá-la. Era realmente impossível qualquer tipo de subterfúgio com ele. No entanto, ele se levantou e, inclinando-se sobre mim, colocou as mãos debaixo dos meus ombros e me ergueu. Coloquei a mão direita dentro de seu casaco e senti instantaneamente a carta e as passagens e as tirei. Quando ele me soltou, coloquei o meu butim debaixo do bordado, pois era a última coisa em que alguém da casa havia demonstrado qualquer interesse. Com Theo entre mim e o espelho, consegui transferir o contrabando para dentro do corpete do meu avental. O estranho foi que, embora tudo isso devesse ter levantado as suspeitas da senhorita Taylor no espelho, ela não apareceu pessoalmente. Fiquei pensando nisso, pois ela sabia que Theo estava com as passagens. E ali estava ele, agindo estranhamente diante de meus olhos. Fiquei bastante intrigada. Era como se ela não se importasse mais com as passagens, e isso me fez pensar que, conforme havia ameaçado, simplesmente havia escrito e obtido as substitutas. Se fosse esse o caso, era-me conveniente, pois a posse das passagens nunca fora uma garantia para impedir seu plano, mas apenas a prova da sua existência. Isso também significava que a senhorita Taylor não tinha medo de mim, o que só podia ser verdade porque ela não sabia da minha visita a Ridley, ou que a visita que ele nos fizera significava algo além do que aparentemente tinha sido. Por outro lado,
Talvez agora não tivesse necessidade de temer qualquer ajuda que eu pudesse ter daquela parte, porque Ridley aparentemente estava longe, e assim ficaria até muito depois que ela colocasse seu plano em prática e levasse meu pobre irmão. Theo ficou comigo algumas horas, durante as quais, é claro, Meg apareceu e logo estávamos nos refestelando com pão, mel e bolo. Ninguém havia chamado a senhorita Taylor, e ela preferiu não aparecer por vontade própria. Não fosse o perigo iminente à carta, que, é claro, eu ainda não tinha podido ler, ardendo como se tivesse feito um buraco em meu corpo, talvez tivéssemos tido uma tarde agradável. Da maneira que foi, era fácil demais deixar escapar alguma observação superficial sobre isso ou aquilo, um livro ou algo assim, e voltar ao assunto que mais nos preocupava, e que às vezes tínhamos que interromper o outro no meio da fala, pois em alguns momentos acabávamos esquecendo que estávamos diante do espelho. Até me ocorreu que isso talvez fosse uma armação da senhorita Taylor, deixar-nos sozinhos e nos dar corda suficiente para nos enforcarmos, esquecendo que estávamos sendo observados. Apesar de tentarmos recuperar a nossa antiga alegria, e acho que Theo quase conseguiu, porque para ele, talvez, todo o negócio com nossa preceptora era uma espécie de jogo, algo em que ele realmente não acreditava. Havia certa tensão em nossa relação. A falta era minha. Eu o estava usando, pois o queria não tanto como amigo naquela tarde, mas como instrumento para fazer passar rapidamente as horas lentas. Finalmente, ele precisou ir embora, e fiquei sozinha para jantar em uma pequena mesa, sem sequer conseguir ler enquanto comia, receando ser descoberta por um dos criados. Depois, Giles apareceu e brincou comigo por algum tempo, mas a verdade era que eu não queria sua companhia e desejava que fosse logo chamado para a cama, e que John viesse para me levar para a minha. Por fim o tempo passou, como sempre passará, e John colocou-me na cama. Como sempre, Mary trouxe-me a camisola e iria me ajudar a vesti-la, como fazia todas as noites durante minha indisposição. Mas eu lhe disse que não precisava dela e a dispensei. Temia que a carta de Ridley pudesse ser revelada enquanto tirasse meu vestido. Quando tive certeza de que ela havia ido embora, coloquei a carta e as passagens debaixo do colchão. Vesti a camisola, soprei a vela e meti-me entre os lençóis. Teria uma longa espera até que a senhorita Taylor viesse dar uma olhada e depois se retirasse para dormir. Isto se é que ela dormia a noite inteira, com suas visitas noturnas a Giles e tudo mais. Após a breve inspeção, sem um relógio visível no escuro, contei os longos tempos da noite pelos pios da minha velha amiga coruja. Certamente o relógio mais impreciso que alguém poderia imaginar, mas quando tive certeza de que havia passado da meia-noite, a hora das bruxas, como dizem nos livros, decidi que era seguro acender minha vela e tirar a carta. Não tinha conseguido pensar em mais nada durante todas aquelas longas horas, como se pode imaginar, pois não tinha ideia do que poderia conter. Por que Ridley escreveria para mim? O que poderia ter a dizer? Eu não estava otimista, pois temia que fosse apenas um sermão sobre a dor e o remorso, que eu deveria ler e viver menos na minha imaginação e sair mais para o mundo. Cara Florence, estou lhe deixando esta carta porque uma missão especial me afastará do meu posto por algumas semanas.
Quero lhe garantir que não esqueci o assunto que discutimos, embora tivesse sérias dúvidas para sua motivação na época em que falamos. E fosse eu da área médica, talvez tivesse diagnosticado um sério caso de histeria. Por isso, devo-lhe agora um pedido de desculpas, porque, embora tenha que dizer que seus sentimentos em relação à sua preceptora são muito fantásticos, para que um corpo sensível acredite nas suas suspeitas, talvez não sejam totalmente infundados. Após a minha visita, tratei de contatar imediatamente a agência que contratou os serviços da senhorita Taylor como sua preceptora. A primeira coisa estranha foi que ela não respondeu a um anúncio para o cargo, porque eles não costumam fazê-lo, preferindo contar com as professoras que já fazem parte de seus registros, embora a senhorita Taylor não fosse uma delas. Não apenas isso, mas, ao entrar em contato com a agência, ela não estava à procura de qualquer emprego, mas falou especificamente do posto em Blythe. A senhora com quem falei tem a impressão de que a senhorita Taylor também já havia contatado outras agências para ver se o posto era um dos que estivessem procurando preencher. Infelizmente, a agência não foi muito diligente para investigar a senhorita Taylor. Ficaram tão encantados por encontrar alguém que se dispusesse a assumir o cargo sem discutir o salário. Seu tio, ao que parece, não é muito generoso em relação a isso, ou que não tivesse outras condições, como visitar as crianças primeiro e etc., e que, além disso, sabia das circunstâncias infelizes sob as quais o posto ficara vago e não se importava. Parece que tais acidentes não raramente desencorajam muitas candidatas, que simplesmente o ofereceram a ela. Isso em si mesmo não teria importância. Um pássaro na mão e tudo isso, exceto que, quando pressionados, admitiram que estavam com tanta pressa para indicá-la, sem ter outra candidata adequada, que aceitaram as 2 cartas de referência que ela lhes entregou sem verificá-las. Estou agora em Nova York e ontem tentei visitar essas pessoas, mas descobri que os endereços das cartas de referência não existem. Bem, que isso aconteça com um endereço pode ser considerado um simples erro, mas com 2, alguma coisa não está certa. Sugiro que mostre esta carta à senhora Grouse, que eu espero confronte a senhorita Taylor, ou talvez queira escrever para seu tio a respeito. Ele sem dúvida irá querer investigar o assunto, e se ficar provado que a senhorita Taylor realmente inventou sua história, então estou certo de que será demitida e qualquer incômodo para você e Giles será eliminado. Espero que isso esclareça o assunto para você. Com meus melhores votos, seu amigo, Frank Hidley. Fechei a carta triunfante. Eu sabia! Finalmente eu tinha a prova ocular de que não era uma garota maluca, mas que nossa nova preceptora não era quem fingia ser, mas uma fraude, falsa. Junto com as passagens, a carta certamente seria uma evidência convincente de que pretendia fazer algo ruim e suficiente para convencer a senhora Grouse a mandá-la embora da casa, sem esperar por notícias de meu tio. Eu queria dançar, queria tirar o pano que havia tirado sobre o espelho todas as noites e fazer piruetas diante dos olhos maus da bruxa. Eu já não me importava se ela soubesse o que eu estava pensando, pois havia vencido. Giles estava salvo. Fim do capítulo 25. Capítulo 26. Mal podia esperar até que amanhecesse. A primeira intimação de luz escoando pelas pontas das cortinas, levantei-me e sentei na beirada da cama, e com alguma dificuldade por causa do tornozelo, que apesar de muito mais forte agora, ainda não suportava todo o peso do corpo, consegui tirar a camisola e substituí-la pelo vestido.
Quando terminei de fazer isso, a primeira cotovia havia cantado, e agora a luz era suficiente para que eu soubesse quando a Sra. Grouse estaria de pé, que era sempre antes de nós, crianças, e da Srta. Taylor. Escondi a carta de Ridley e as passagens de navio dentro do corpete do meu vestido. Depois, fui pulando pelo quarto até o guarda-roupa. Peguei outra blusa e pulei até a porta. Como não podia andar normalmente, além de ficar deitada e arrastar-me pouco a pouco, pular era meu único meio de locomoção. Afligia-me pensar que o barulho pudesse chamar a atenção da Srta. Taylor, mas felizmente isso não aconteceu. Não havia espelho no corredor superior entre o meu quarto e a escada, por isso não tive medo de ser observada. Quando cheguei à escada, sentei-me no primeiro degrau do alto e fui descendo um a um até chegar embaixo. Com a ajuda do pilar da escada, fiquei em pé, novamente, e fui pulando até a cozinha, onde encontrei a governanta tomando café com os criados. Quando entrei, estavam todos rindo de alguma piada ou história engraçada, mas o riso parou assim que me viram, pois ninguém esperava que eu conseguisse movimentar-me sozinha, e tão pouco que eu irrompesse pulando enquanto comiam. Ao me ver, a Sra. Grouse corou e rapidamente levou o guardanapo à boca, limpando o sorriso. Estava evidentemente constrangida. Já era ruim ter que comer com os criados, pior ainda ser pega confraternizando com eles também. Ora, senhorita Florence, ela disse, que diabos está pensando? Sabe muito bem que não deve ficar em pé. Então, vendo minha expressão, ela disse, não há nada de errado, eu espero. Há algo muito errado, Sra. Grouse, atrevi-me a dizer, e preciso falar-lhe em particular imediatamente. Extremamente agitada com o meu tom, a boa mulher deixou seu café no mesmo instante e pediu a John que me levasse para a saleta. Ele estava prestes a colocar-me no sofá, mas protestei. Não, espere! Apontei para o espelho na parede e fiz sinal para que ele me levasse até lá. Ele trocou um olhar surpreso com a governanta, mas obedeceu. Uma vez junto ao espelho, joguei a blusa sobre ele, pois eu a trouxera para isso, o que provocou outro olhar de surpresa de John para a Sra. Grouse, que ela devolveu dando de ombros. Não quero que ela nos observe, eu disse para a Sra. Grouse enquanto John me colocava no sofá, ao que a sobrancelha do homem começou a mexer de maneira incontrolável. A Sra. Grouse fez sinal para que nos deixasse, e assim que ele saiu, perguntou: e quem poderia ser ela? Alguém que vive no espelho, talvez? Seu tom era condescendente, fingindo que considerava meu gesto razoável, o que é claro, para alguém que não soubesse o que estava acontecendo na casa, não era. A Srta. Taylor, eu disse. A Sra. Grouse simplesmente ficou me olhando. Tenho algumas coisas para lhe mostrar, eu disse e tirei do corpete a carta de Ridley e as passagens de navio. Ela se aproximou de mim e eu lhe entreguei os papéis. O que é isso? Ela perguntou depois de examiná-las por alguns instantes. São passagens de navio para uma viagem de Nova York para a França, eu disse a ela. Bem, eu estou vendo, mas qual o sentido disso? Eu os encontrei no quarto da Srta. Taylor. Ela ficou me olhando surpresa e preocupada. Eu não acho que devesse fazer isso, minha querida. Isso não está certo. Você não deveria nem sequer ter estado no quarto, quanto mais ter tirado coisas dela. Mas não está vendo? São passagens dela. A Sra. Grouse franziu as sobrancelhas. Mas como sabe de quem são, senhorita, se não sabe ler? Isso não importa agora. A questão é que isso significa que ela está planejando uma viagem para dois. Uma viagem.
Realmente a senhora Grouse era muito lenta. Sim, para ela e mais alguém. E veja a data. A senhora Grouse examinou as passagens de novo. Ora, são para o final da próxima semana? Mas eu não entendo. Ela não disse que estaria partindo. E não poderia sair na próxima semana, pois teria que cumprir seu aviso prévio, que é de 3 meses. Ah, mas a senhora vê que ela não se preocupa com essas coisas. Ela simplesmente quer levar Giles. Giles? A senhora Grouse parecia totalmente assombrada. O pobre rosto chorando, pois aquilo era demais para ela. Mas por que iria querer fazer uma coisa dessas? Não faz sentido. Diante disso, vacilei, pois eu não poderia lhe contar o verdadeiro motivo. Tomei o cuidado de não mencionar minha teoria de que a senhorita Taylor e a Whittaker eram uma só. Meu gesto em relação ao espelho já havia abalado minha credibilidade, apesar de ter sido necessário para termos alguma privacidade em relação aos olhares indiscretos da preceptora. Eu não sei, mas tenho certeza de que é o que pretende. De qualquer forma, isso não é tudo. Veja isso. E entreguei a ela a carta de Hidley. Ela levou um tempo considerável para ler. Quando chegou ao fim, ela disse: Frank Hidley. Ele não é o capitão de polícia? Sim, eu o encontrei quando fomos até a cidade para levar Giles ao dentista e confiei-lhe minhas suspeitas a respeito dessa mulher diabólica. Como pode ver, eram inteiramente justificadas, pois ela obviamente conseguiu o posto com artimanhas. E por que faria isso a menos que tivesse más intenções? A senhora Grouse reexaminou a carta de Hidley e via compreensão espalhar-se por seu rosto, e então um sorriso. Eu sabia desde o começo que alguma coisa não estava certa com esta mulher, fazendo-me comer com os criados. Realmente. Ela se levantou, o rosto com uma expressão determinada. Vamos resolver isso agora. Ah, sim, nós vamos. Vamos resolver tudo. A senhora Grouse saiu bruscamente da sala, deixando-me estendida no sofá. Ouvia marchar na direção da sala do café e abrir a porta. A senhorita Taylor e Giles, evidentemente, ainda não estavam lá, pois ouvi seus passos marcharem de volta e depois escada acima. Fiquei desesperada para saber o que estava acontecendo e comecei a lutar para sentar-me. Felizmente, a senhora Grouse havia deixado a porta aberta, pois eu finalmente consegui sentar e virar-me de forma a colocar o pé no chão. Ouvi vozes no andar de cima e deduzi que a senhora Grouse havia encontrado a senhora Taylor e Giles quando vinham para o café. Podia ouvir a voz zangada da senhora Grouse, mas para minha frustração não consegui entender uma palavra do que estava dizendo. Pouco depois, Giles entrou correndo na sala. Flor, disse ele ofegante, tendo obviamente descido a escada correndo, os olhos brilhando de excitação. Você tem que vir depressa. A senhorita Taylor e a senhora Grouse estão tendo uma briga feia. Então ele parou e lembrou-se do meu tornozelo. Ah, ele disse, e veio correndo pela sala e ofereceu-me seu ombro para me apoiar. O que me lembrou o velho Giles e de forma alguma o novo, o indiferente que se tornara sob nossa nova preceptora e que me deixava os olhos cheios de lágrimas. Mostrei-lhe que estava me oferecendo o ombro errado, pois estava do meu lado bom, e ele se apressou a dar a volta e eu me inclinei sobre o outro. Podíamos ouvir as vozes das duas mulheres na parte de cima agora, as duas gritando, mas ao mesmo tempo o som
não era distinto bastante para que entendêssemos alguma coisa. Giles e eu tínhamos acabado de atravessar a porta para o salão quando ouvimos um estrondo enorme, seguido por um forte barulho de queda, e chegamos a tempo de ver a governanta rolando escada abaixo, quase todo o caminho até embaixo, onde o seu corpo parou enquanto a cabeça pareceu continuar até bater no piso frio e duro do salão, fazendo um barulho. Ela ficou ali, completamente parada. Giles ajudou-me a chegar perto dela. Chegamos quando a senhorita Taylor vinha descendo as escadas correndo, a expressão assustada. Nesse momento, John e Maggie, tendo ouvido o barulho da senhora Grouse rolando pela escada, chegaram ao salão. A senhorita Taylor olhou para nós. Ela estava nervosa com alguma coisa, ela disse, os olhos indo de um para o outro como se procurasse aceitação para suas palavras. Estava gesticulando e, bem, estava no alto da escada, de costas para os degraus, e deve ter perdido o equilíbrio, pois caiu para trás. Eu tentei segurá-la, mas tudo aconteceu tão depressa e, bem, ela estava muito longe. Percebi que ela tinha na mão a carta de Hidley e as passagens de navio. Meg estava de joelhos junto à governanta. Deitou a cabeça no peito da outra, endireitando-se. Ela sumiu. Ela ainda está respirando e não vejo sangue. Por isso ainda há esperança. John, pegue a carruagem e vá chamar o Dr. Bradley. Diga-lhe para vir com a máxima urgência. Senhorita Taylor, isso não é visão para as crianças. Leve-as daqui. Sim, é claro. A senhorita Taylor murmurou. Eu a vi colocar os papéis no bolso. Vamos, crianças. Ela começou a dar a volta em torno da pobre governanta, evidentemente pretendendo que subíssemos para o quarto de estudos, mas então, ao perceber que não a seguíamos, ela se virou e, vendo a relutância de Giles, seu ombro sob o meu braço, lembrou-se do meu tornozelo. Ela caminhou de volta até nós. Com John tendo saído para buscar o médico, não havia quem pudesse me levar para cima. Ela fez sinal para que Giles se afastasse e colocou seu braço sobre o meu. Venham, nós vamos para a biblioteca. Ela me ajudou a atravessar o longo corredor. Nenhum de nós falou. Eu estava preocupada demais com a senhora Grouse para pensar em outra coisa. Tinha conhecido aquela mulher durante toda a minha vida, ou pelo menos até onde lembrava. Era ser uma velha tola, mas tinha um coração gentil e sempre agia com boa vontade. Na biblioteca, a senhorita Taylor depositou-me na grande poltrona e começou a andar de um lado para o outro. Seu rosto, que só havia visto mascarado ou fingindo um sorriso ou irritado, agora se contorcia em uma agonia de ansiedade. Dava-me prazer virar a faca. Acho que a matou, ousei dizer. Ela interrompeu sua deambulação e encarou-me. Não diga uma coisa dessas. Foi um acidente. A pobre mulher ficou agitada por algum motivo. Desequilibrou-se e caiu, foi isso. Você a empurrou, seu demônio. Giles exibiu um olhar assustado. Flor, não deve falar desse jeito. Por que a senhorita Taylor iria querer fazer isso? Porque ela não é a senhorita Taylor, eu disse olhando para ela. Ela deu um passo atrás, como se eu a tivesse empurrado, como se um garoto preparando-se para lutar com um outro. Não é a senhorita Taylor? Giles estranhou. Depois começou a rir. Ah, mano, é claro que é a senhorita Taylor. Quem mais poderia ser? A senhorita Whittaker, eu disse. Nossa nova governanta ficou me olhando por alguns instantes, como imagino que algum pugilista olhe para seu oponente.
medindo-o de alto a baixo. Finalmente ela sorriu e balançou a cabeça. Não dê atenção à sua irmã, Giles. Ela tem essas fantasias estranhas. Ela caminhou até a lareira, tirou algo do bolso, que eu sabia ser a carta de Ridley, e atirou-a nas chamas. Não havia nada que eu pudesse fazer além de vê-la desaparecer na fumaça. Primeiro ardendo e depois as bordas se dobrando, de forma que se dobrou sobre si mesma e então se tornou preta e virou cinza, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Eu estava totalmente sem provas agora. Giles ficou olhando de uma para a outra e então balançou os ombros. Essa foi minha ideia, muito tempo atrás, senhorita, ele disse. Não penso assim agora. A senhorita Whittaker era realmente má. Ela não permitia que Flo viesse até aqui, ou que visse os livros. A senhora não é como ela. A senhorita Taylor sorriu docemente para ele. Obrigada, Giles. E senhorita, quer saber de outra coisa? O que, meu querido? Nós ainda não tomamos café. Caminhamos e pulamos de volta para a sala do café. A senhora Grouse ainda estava deitada ao pé da escada, os criados com medo de mexer nela. Meg a reconfortara, colocando um travesseiro sob a sua cabeça e jogando um cobertor sobre ela. Para uma mulher que parecia estar quase sempre zangada ou ansiosa quando animada, a governanta parecia extremamente calma em repouso. Eu podia ver seu peito subindo e descendo ritmicamente, mas ela não dava outro sinal de vida e certamente não tinha nenhuma consciência do que acontecia ao seu redor. Tínhamos acabado de tomar café, ou melhor, Giles tinha, pois comi quase tão pouco quanto a preceptora, o que quer dizer absolutamente nada, quando ouvimos o médico chegar. Pouco depois, a senhorita Taylor foi chamada, e pela maneira como o Dr. Bradley agiu em relação a ela, pois Giles e eu assistimos e ouvimos abrindo a porta da sala de jantar, parecia que, pelo menos em sua cabeça, ele a indicara para chefiar a casa. Ele disse a ela que a senhora Grouse havia sofrido uma concussão e estava inconsciente. Quando a senhorita Taylor perguntou o que significava isso exatamente, Bradley balançou a cabeça e murmurou: Receio não poder responder com absoluta certeza. Pode ser como um sono após o jantar, do qual ela acordará sem problemas e revigorada pela manhã. Ou pode ser que fique em coma. E o resultado disso pode ser mais sério, ou muito mais sério. O que proponho é que John e eu a levemos para a cama para que fique confortável. Eu a visitarei novamente pela manhã e, em 2 ou 3 dias, se não houver melhora, sugiro que seja removida para o hospital municipal, onde poderá ser mantida sob observação adequada, só para termos de segurança. Tudo isso foi feito, e depois que as coisas se ajeitaram novamente, voltamos à biblioteca. O pular constante era cansativo, mas o raio de luz em meu universo despedaçado foi que, depois de ter colocado o tornozelo no chão algumas vezes, eu sentia que a dor havia diminuído e sabia que pela manhã estaria bem o bastante para caminhar novamente, embora tivesse decidido silenciar a respeito e para isso tinha minhas razões. Então ali estávamos nós, os 3 na biblioteca, eu taciturna com um livro, Giles em suas lições com a senhorita Taylor, e contando e arrulhando com ela como se nada de grande importância tivesse acontecido, como se a sua irmã nunca a tivesse chamado de assassina, como se nunca tivéssemos ouvido falar em passagens de navio. Mas havia uma grande diferença em relação à maneira como as coisas eram antes,
e era o fato de estarmos sempre sendo interrompidos, pois agora, a exemplo do médico, todos os criados reportavam-se à senhorita Taylor e vinham constantemente consultá-la sobre os assuntos ligados à administração da casa. Na manhã seguinte, o Dr. Bradley chegou em sua carruagem e trouxe alguém com ele. Passei por esse jovem réprobo caminhando pela entrada, ele disse. Theo! Exclamei. Não consegui evitar, pois nunca me sentira tão feliz em ver minha garça desastrada. Com Ridley ausente, a senhora Grouse em corpo, mas definitivamente não em espírito, e Gil subornado do meu lado pelos feitiços malignos da bruxa, ele era toda a ajuda que eu podia procurar. A senhorita Taylor não podia recusar a visita de Theo, não com o doutor ali. Embora o médico cacarejasse a respeito de o garoto ignorar seus conselhos, saindo quando deveria estar repousando em casa, falou de maneira tão gentil que se podia ver que não falava tão a sério. Theo acompanhou-me até a saleta, onde instantaneamente fui até o espelho e o cobri com seu lenço de bolso. Descrevi para ele o que havia acontecido entre a senhorita Taylor e a senhora Grouse, pois ele tinha apenas a versão oficial do médico. É algo muito sério acusar uma pessoa de ato de violência tão deliberada quanto empurrar alguém de uma escada, disse Theo, baixando o olhar para suas grandes mãos. Ele me roubou um olhar de soslaio sem erguer a cabeça, e eu podia jurar que estava me avaliando. Sabia que queria me ver como essa jovem bonita por quem podia se apaixonar, e, no entanto, em sua mente, essa impressão lutava com outra mais sombria, a de uma garota estranha que inventava coisas ou tinha fantasias góticas induzidas pelo excesso de leitura. Com o fim da carta de Ridley, você não tem nada em termos de motivo para sugerir. As passagens de navio. Tenho isso. Na verdade, não tem. Ela as tem. Você as viu. Sim, mas... Mas o que, Theo? Você não me apoiaria nisso? É claro. Você sabe que faria qualquer coisa para ajudar a Florence. Mas seja realista. 2 crianças. Quem acreditaria na nossa palavra contra a dela? Além disso, para quem apelaríamos? Ridley está longe. Meus pais estão do outro lado do Atlântico. Meu tutor é tão ausente que não sonharia em desafiar uma mulher como essa, e nem saberia onde buscar informações. E a senhora Grouse está completamente fora desse mundo. Esperemos que ela se recupere logo, pois ela finalmente ficou do meu lado e a nossa melhor esperança. Sua única esperança. Theo murmurou e considerei muito cruel que ele falasse daquele jeito. Fim do capítulo 26. Caramba, gente, que bloco emocionante! Suspense, crime. Será que foi um crime? Será que foi um acidente? Por favor, coloquem aí nos comentários a impressão de vocês sobre o que aconteceu com a senhora Grouse. Será que a senhorita Taylor empurrou ela da escada? E agora? Como que a Florence vai sair dessa? Bom, obrigada por me acompanharem até aqui. A gente se vê de novo semana que vem. Um ótimo final de semana para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada por me acompanharem. Deixem o like, compartilhem, comentem, me sigam no aplicativo Quai, o link está aqui na descrição. Um grande beijo e tchau!